Efésios capítulo 6, nós vamos ler os versos 18 até o 20. Efésios 6, 18 ao 20. E nós vamos hoje elencar aqui, Efésios 6, 5 motivos para a oração. Ou por que orar? Por que devemos orar? Eu me lembro que na época do seminário, já contei isso para os irmãos, na época do seminário, um professor que na época lecionava, citando um grande teólogo, grande mesmo, daqueles que a gente não sabe nem ler o livro dele, né? Sabe nem por onde começa. Esse grande teólogo disse que não precisava orar, porque Deus já sabe. Se Deus já sabe, por que você deve orar? Olha que argumento, parece bobo, né? Mas naquela época, para mim pareceu tão bonito e tão garboso. Claro que o professor teve argumentos ali e tudo mais, né? E eu louvo a Deus porque, apesar de ter acreditado nisso, depois o Senhor me incomodou bastante para mudar, para orar. E o próprio Jesus já responde isso na Bíblia, né? Qualquer um que seja munido da Bíblia tem a resposta para isso. Jesus fala que quando a gente vai orar, o Pai já sabe. O próprio Jesus fala isso, né? Mas oração é, entre várias coisas, relacionamento com o Pai. Assim como um filho, o pai já sabe a necessidade dele, mas quer ouvi-lo também, e tantas outras coisas. Nós vamos falar então 5 alvos ou 5 motivos de oração que são elencados aqui nesses 3 versículos, tá bom? Efésios 6, 18 ao 20, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo não brinca quando ele fala sobre oração, sabe por quê? Porque ele encaixa aqui o mundo inteiro nessa oração, nessa fala sobre oração, nós vamos ver isso. Mas também, todo o tempo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nós lemos orai sem cessar. Aqui nós ouvimos Paulo falando, orem também, isso em todo o tempo. Você lembra que ele está no final da armadura, né? Eu comentei aqui no começo de um culto de oração, a armadura, mas certamente você conhece da armadura de Deus, né? Da palavra de Deus, enfim, da justiça, da verdade. Mas está sendo coberto aqui toda a vida de uma pessoa, todo o tempo, esteja orando em todo o tempo. Então, antes da gente falar um motivo, a gente já se preocupa como que eu vou orar todo o tempo, né? Primeiro, eu não estou querendo te desanimar não, eu acho que isso é impossível. Não é porque é impossível, porque você não estará ajoelhado todo o tempo, isso é óbvio. Se a oração for só ajoelhado, ou, neste caso, pior ainda, né? Se for só na igreja, então, na melhor das hipóteses, você ora 1 hora por semana, 2 horas, né? Se for só ajoelhado, 1 hora por dia, quem sabe, dependendo, né? Mas a questão aqui é que oração é para a vida. Oração é uma interpretação da vida, Por isso que a gente ora todo o tempo, porque a gente está conversando, está pensando o que Deus está fazendo nessa conversa. Nós estamos lendo um livro bíblico, um livro teológico, um livro da igreja, um livro secular, estamos orando, Senhor, me ajuda a entender isso. Nós estamos fazendo planos, colocando Deus nos planos. Orar em todo o tempo é colocar não apenas espaços da oração, mas a vida na oração. Mas vamos lá, qual que é o primeiro motivo aqui, e talvez o primeiro beneficiado pela oração, sabe quem que é? Você, ou aquele que ora. Paulo está dizendo aqui, orem em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Veja só, parece o maior texto, né? Então, você vai orar em todo o tempo, com perseverança, vai orar no Espírito, vai orar com súplica, enfim, vigilante. O primeiro beneficiado na oração é aquele que ora. Sabia disso? O primeiro beneficiado na oração é aquele que ora. A oração transforma o nosso coração. A oração nos treina para enxergar algo maior do Senhor. A oração nos conecta com Deus, nos retira a ansiedade,
nos faz fazer planos corretos e abandonar planos errados, porque é na oração que Deus vai esquadrinhando o nosso coração, em especial, né, através também das Sagradas Escrituras. Então, quando você ora, o que você está fazendo, penso eu, é uma espécie de exercício. Comentando sobre a armadura de Deus, eu disse o seguinte, relembro aqui, né? Todas as outras coisas são peças da armadura. A verdade, nós podemos até relembrar ali, a partir do verso 14, os lombos, né, os ombros com a verdade, a couraça da justiça, os pés na preparação do Evangelho da Paz, estão as sandálias ou o calçado, né, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Cada um é uma parte daquela armadura. E a oração, qual parte da armadura que é? O relógio da oração, Nós fizemos aqui a muralha de oração, mas não é isso, né? O cinto, né? Já tem a couraça. O que é? Não está falando nada aqui. Sabe por quê? Porque todo soldado não depende apenas da armadura. O que ele precisa também? Do treinamento. Pense você que você vai para uma guerra, e aí estão falando assim, agora você tem toda a armadura, você está lá paramentado, como um ótimo soldado, mas você está sedentário, você não faz exercício, você não aguenta correr uma quadra, talvez tenha testificado aí no seu coração, porque no meu também, mas imagina ir para uma batalha assim, quanto tempo que eu duraria numa batalha? Não sei, talvez alguns bons minutos, né? Daria o meu melhor naqueles minutos, mas soldado precisa de treinamento. A oração treina você e eu, e treinar por treinar aqui não quero dizer para fazer coisas, tá? Não é o treinamento de movimentar coisas, é o treinamento do coração. Nosso coração é como um animal arredio, que está toda hora querendo sair da presença de Deus. A oração nos treina para isso. A oração nos permite estar com o coração capacitado a ouvir a voz de Deus. Mas quanta oração que é? Outra coisa, né? Quanta oração que é? Será que quando eu fizer um montante de 10 horas de oração, aí eu subo para o nível 1, aí 20 horas de oração? Não, irmãos, não há uma fórmula, não há um jeito mágico, mas Paulo demonstra que nós temos que orar em todo o tempo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quando você for orando, é tal como dizer para alguém que vai se formar em algo, olha, comece a estudar agora. Eu já dei aula aí de instrumentos, né? E a primeira pergunta que eu fiz normalmente a primeira pergunta que as pessoas que vão aprender o instrumento faz. Qual que é? Quanto tempo que eu vou estar tocando aquela música? Você já ouviu essa, né? Quanto tempo? Vai demorar quanto tempo? Eu estou tocando aqui Bondade de Deus, que a gente gosta muito, né? Aí a resposta que eu dou e que eu ouvi quando era criança é que depende de mim, né? Aí eu passo para frente também, depende de você, né? Treinar bastante vai ser tanto tempo, por aí vai. A oração é algo assim, quanto tempo que eu vou estar preparado? Depende de você, depende da sua entrega, do quanto você está buscando a Deus. Então o primeiro beneficiado, o primeiro motivo para orar, é porque a oração treina o seu coração para estar apto a ouvir o Espírito, para estar apto a obedecer a Deus. Talvez, e eu posso dizer para mim com certeza, tá? Mas para você eu digo talvez, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente fica titubeando, talvez seja porque nós não oramos o suficiente. Porque se orássemos, se estivéssemos numa vida de oração, a gente estaria treinado para dizer, sim Senhor, eu vou. Não é assim com os apóstolos que estavam sempre orando? Não é assim com, a gente ouve testemunhos de missionários, a gente está orando e aceita desafios de Deus que são incríveis, são terríveis até para não dizer. Não foi assim com o próprio Jesus, que titubeou ali no jardim do Getsêmani, dizendo, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas possivelmente, pelo como está escrito ali, no próximo segundo, ele disse, mas seja feita a tua vontade. Coração preparado, coração em oração, treinado, para dizer, Senhor, eu ouvi tua voz, eu vou obedecer. Quem sabe meu coração está endurecido, porque falta o tratamento da oração. O segundo beneficiado pela oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito,
Vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, está aí você, agora, por todos os santos. Segundo beneficiado pela oração, é a igreja do Senhor. E eu sei que você já sabe, mas vale recordar que a palavra aqui, por todos os santos, não são aqueles que são denominados santos, né, por várias religiões, mas Paulo gostava de tratar a igreja por santos. Será que Paulo conhecia a igreja, né? Porque ele escreve aos Efésios, ele escreve aos Filipenses, já estou vendo aqui o começo de Filipenses, e agora o que eu acho mais incrível, ele escreveu aos Coríntios, lembra? Nada contra o Corinthians, o time Corinthians, nada disso, mas aos Coríntios. Você já leu a carta aos Coríntios, gente? Especialmente a primeira carta dos Coríntios. Se tem gente que não é santa, é eles. Porém, todavia, quando Paulo escreve, Paulo está escrevendo aos que já se converteram, que já estão colocados numa nova realidade, que ele vai chamar em Efésios, aqui de eu esqueci o termo agora, mas é como estar na presença do Senhor, né? Ele fala no capítulo 1 e no 6, depois eu lembro aqui, mas ele está escrevendo aqueles que já estão na realidade da vida futura, na realidade da vida com Cristo, ou da ressurreição, se posso dizer assim, o termo é lugares celestiais em Cristo, naqueles que já estão nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que ele chama você e eu de santos. Nós não somos santarrões, mas em Cristo Jesus nós já entramos na esfera da santificação, essa é a ideia. Enfim, o segundo motivo por qual orar é pela igreja. Irmãos, todo crente exercitado na oração ama a igreja de Jesus e ora pela igreja de Jesus, todo crente. Isso não quer dizer que você tem que achar tudo bonito, né? Às vezes a gente liga na televisão, eu agora cada vez menos, mas às vezes ligo, e eu gosto, isso aí eu não sei se me chama atenção, me chama de fato, né? Eu gosto de ver alguns cultos meio mirabolantes, não sei se você já viu na televisão, você liga na televisão lá, está aquela entrevista com o demônio, eu fico assistindo às vezes, não é bom isso, né? Mas eu acho interessante. Irmãos, a gente não tem que orar para que coisas supérfluas, coisas banais, a gente não tem que orar para fechar os nossos olhos, né? Vendo os meus olhos, Senhor, para todo o erro, nada disso, não. Mas nós temos que orar pela igreja do Senhor, e igreja do Senhor será assim, militante, mas também tropeçante em todo o tempo. Se nós formos orar pela igreja do Senhor, lembre-se disso, só quando a igreja do Senhor merecer, então nós nunca oraremos pela igreja do Senhor, porque de fato tem um irmão que merece, tem outro que não merece, tem a igreja que é boa, tem a igreja que é ruim, mas o seu chamado para orar pela igreja do Senhor é por causa do Senhor da igreja. Paulo está dizendo, ore por todos os santos, ore pelos irmãos que estão congregando, ore pelas pessoas da igreja, ore pelas igrejas que confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos um povo que deveria se sustentar em oração. Quem sabe a gente pode orar por nós, por que não orar por outras igrejas que servem o Senhor, é claro, né? Vamos orar que Deus abençoe a igreja do Batista do Aeroporto, a primeira, o Coapar, né, igrejas batistas, mas vamos orar também pela igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, as igrejas que servem o Senhor, porque nós devemos orar por todos os santos, irmãos. É só assim que eu vejo a obediência à oração, que Deus dê crescimento. Irmãos, eu realmente creio nisso, eu realmente creio que tem pessoas que, pelo propósito de Deus, pelo seu jeito de ser, não se converterão numa igreja como a nossa. Sabia? Eu creio que tem gente que vai se converter e vai gostar mais de uma igreja pentecostal. Então vamos orar, Senhor, salva o meu vizinho. Se for para salvar na pentecostal, na tradicional, mas que ele ouça a palavra de Deus, que lá no céu ele esteja junto comigo. Eu acho que todos nós, se a gente conversar aqui, irmãos, todos nós gostaríamos que fosse uma só igreja, mas não é essa a realidade. Então vamos orar por todos os santos. Comecemos a orar por nossa casa, é claro, pelo trabalho batista, com certeza, mas por todos os santos, pelo que eu enxergo na Bíblia, tem que ser por todos os santos. Que o trabalho de Deus prospere lá na África, que o trabalho de Deus prospere na China, em países perseguidos. Irmão, se você é um crente, se você está exercitado em oração, esse movimento no seu coração, Deus vai fazer. Deus vai te levar a orar pela igreja do Senhor, pela igreja do Senhor. Novamente, não fechando os olhos,
Talvez você tenha que orar mesmo, que o Espírito Santo venha e traga o peso da presença dele na igreja, que o Espírito Santo venha e varra o pecado, e todo aquele que não quer abandonar pecado, amém por isso, também é oração pelos santos, pela igreja, mas continua sendo uma oração benéfica, uma oração conforme a vontade do Senhor. Ore pela igreja. Terceiro motivo, Paulo fala assim: ora por mim também, ora por mim, porque ou para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Nós podemos orar também, e aqui Paulo pode entrar em várias situações, orar pelos líderes, pelos que estão à frente. A Bíblia fala para orar pelos pastores, sabia disso? Você ora por mim? Não responda, guarda no teu coração. Ore pelos líderes, pelos missionários, mas por que não, irmãos? Orar pelo outro irmão, por aquele que pede. Convenhamos, às vezes nós não oramos nem pelo que pede oração. Vai dizer que já não aconteceu isso com você? O irmão falou assim: irmão, ora por mim aí e tal. Não, pode deixar que eu vou orar. E depois você esquece, nem ora. Se a gente não está orando nem por aquele que pediu e que a gente falou que ia orar, irmãos, que você e eu possamos orar pelas pessoas próximas. Paulo está dizendo: ore por mim. Então ore por quem está perto de você, que a pessoa ao seu lado seja alvo da sua oração. Quem sabe comece pela sua casa, por gente que serve a Deus, pela liderança, pelos missionários. Aqui é um alvo específico, percebe? Ore por aqueles que você está vendo diante de você, que está trabalhando contigo. Quarto motivo para orar, o quarto alvo de oração, também está aqui indiretamente. Esse está indiretamente, sabe quem é? São aqueles que irão ouvir a palavra. Percebe também? Para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Então você estará orando também por quê? Estará orando para que Paulo pregue, no caso da igreja dos Efésios, e ao pregar as pessoas irão ouvir. Quarto motivo é que nós devemos também orar por aqueles que não conhecem Jesus. Quem não conhece Jesus deve também ser alvo da nossa oração. Quem não conhece Jesus, irmãos, nós cremos que está eternamente condenado. Jesus diz isso: quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado, já está em uma vida de condenação aqui na terra, e irá viver eternamente afastado do Senhor. Essas pessoas também precisam ser alvo da nossa oração. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos querer o termo, o melhoramento da sociedade, claro, e devemos trabalhar para isso, para que as pessoas tenham o que comer, por exemplo. Com certeza, é o chamado do Senhor para nós, mas as pessoas podem ser abastadas. Todo mundo poderia ficar milionário e ainda assim padecer eternamente. Então, o quarto motivo que nos parece profundo é orar para que seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para que seja feito notório o mistério do Evangelho, para que o Senhor abra corações, para que pessoas se convertam. Quem sabe eu e você precisaremos ter alvos de oração, gente que não conhece Jesus, começando na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela, nos seus amigos. Tem gente ao seu redor que não conhece Jesus e talvez não tenha sido alvo das suas orações essa semana, esse mês. Tem gente carecendo de Jesus, e glória a Deus pela longanimidade dele, porque essas pessoas, se tivessem morrido essa semana, estariam eternamente separadas de Jesus. Então Deus foi longânimo por permitir que eles continuassem aqui sendo alvo da sua oração, quem sabe da sua pregação, do compartilhar. Eu posso dizer para você, não estou dizendo como uma cobrança apenas, e eu sei o quanto é difícil isso. Por quê, irmãos? Primeiro porque nós somos pecadores, mas também porque é algo tão comum, não é verdade? A gente esquece, a gente passa, vai fazendo outras coisas e a vida corre. Mas lembre-se disso, ore também por aqueles que precisam do Evangelho. Eu não consigo entender, eu coloco isso na conta do mistério de Deus, tá? Mas como que pode, por causa da oração, Deus converter umas pessoas e outras não? Eu creio que Deus converte e quebranta corações, sim, mas Ele nos chama a orar, Ele nos chama a orar. Tem tanta gente que tem gente na família que é testemunho vivo de que foi alvo de oração, por causa daquela pessoa que orou. É claro que foi Deus que agiu, mas
o chamado para orar pelo infiel, pelo incrédulo, é um chamado a todo crente. E o quinto motivo, talvez o mais importante, ou que abrange a todos esses, é o Evangelho. Ore pela causa do Evangelho. Enquanto o Evangelho é pregado, claro, aqueles que ouvem têm que abrir os corações, mas orar para fazer notório o mistério do Evangelho é porque nós temos um propósito, irmãos. Nós somos chamados não para governarmos este mundo no sentido terreno. A igreja de Jesus pode ter influência, às vezes tem mais, às vezes tem menos, e não há problema nisso necessariamente. A influência pode ser ruim, claro, mas pode ser benéfica. Mas nós somos chamados, irmãos, para influenciar o mundo com o Evangelho de Jesus. Você tem um propósito, como crente você tem um propósito, é demonstrar o mistério do Evangelho, e Deus nos chama a mostrar, ou a orar, para que esse Evangelho seja demonstrado. Eu e você temos que orar pelo propósito pelo qual nós estamos aqui, que é fazer brilhar a glória de Deus. Então, que a gente deva orar, Senhor, que a Tua glória brilhe nos locais escuros, nas trevas. Use a nós, claro, mas que o Teu Evangelho possa ser propagado, que corações sejam abertos, que a igreja Te conheça mais. Esse é o nosso propósito, irmãos. Agora perceba aí, claro, esse é apenas um resumo, mas nós oramos por todo mundo, ainda que de modo geral, oramos por todos os santos e por todos os incrédulos. Então, é só quem está em cima do muro que nós não oramos, mas não existe isso. Então, você já orou por todo mundo. Oramos por nós e pelos outros, pelo líder, e por mim. Então, nós oramos por grupos que são todos os santos e todos os incrédulos, e oramos por indivíduos, ou a oração cumpriu o propósito em indivíduos, que sou eu e é aquele que é o meu alvo da oração, no caso aqui Paulo. Percebe? Completude de oração, e oramos por nosso propósito, que é o Evangelho, é o mistério do Evangelho. Paulo está nos conclamando. Isso não é uma fórmula, mas se você orar por esses 5 motivos, provavelmente você estará abordando, uma maneira, um ímpeto, uma abrangência em oração, que pode ser algo que te ajude a orar melhor, pode ser algo que te dê um foco na oração. Vou relembrar então, ao orar, você estará sendo beneficiado. Então, o primeiro alvo da oração sou eu, nesse sentido, não o mais importante, mas o primeiro beneficiado. Você ora também pela igreja, ora por aquele que está próximo de você, e também pelo líder, ou pela liderança, ora pelos que não conhecem o Evangelho, e ora para que o mistério do Evangelho seja proclamado, ou seja, o propósito pelo qual você é crente. E aí, você consegue orar ao Senhor, consegue ter uma vida de oração? Quem sabe se você dedicar 1 minuto para cada coisa aqui, em 5 minutos você orou por tudo isso. Aí você diz assim, mas 5 minutos? Comece com 5 minutos, e eu te desafio a passar 1 mês orando 5 minutos, vê se você consegue orar só 5 minutos. Você começa com 5 minutos, dali 1 semana você já vai dizer, não, deixa eu colocar um pouquinho mais, porque a oração nos chama para cada dia mais querer passar tempo na presença do Senhor. Quero orar com você e quero te lançar esse desafio mesmo, de tomar esses temas, tá? Você pode ter outros, com certeza, isso não é uma fórmula, mas se você desejar tomar esses 5 temas, comece por você e assim vai, 5 minutos por dia, e depois você pode compartilhar comigo, até mesmo com a igreja, se você está conseguindo orar só 5 minutos, se o Senhor já não te chamou mais, para passar mais tempo em oração. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pelo chamado à oração. Deus, é algo maior do que poderíamos pensar, imaginar, não merecemos estar na Tua presença, mas oramos para a honra e glória do Senhor. Eu oro por mim, Senhor, me ajuda a me manter firme em oração e súplica, em vigilância no Espírito. Oro também pelos meus irmãos, pela igreja do Senhor, que o Senhor mantenha firme, Senhor, a Tua igreja, sejamos nós aqui, esta igreja local, as igrejas que servem o Senhor, que proclamam Jesus como único e suficiente Salvador. Não deixa que elas caiam em escândalo, não deixa que elas retrocedam, as igrejas que estão em perseguição, que permaneçam firmes, mesmo tendo os seus templos destruídos, às vezes os seus líderes ou membros perseguidos. Mantenha a igreja firme na Tua presença. Também oramos pelos líderes, Pai,
líderes aqui dessa igreja, líderes da igreja do Senhor, que o Senhor os mantenha firmes também, os missionários que estão nos campos, pastores, obreiros, evangelistas, líderes locais, em nome de Jesus, que o Senhor mantenha olhando fixamente para o alvo que é o Senhor. Oramos também pelos incrédulos, aqueles que não conhecem ou que não abriram o coração para o Teu Evangelho, são nossos amigos, parentes, vizinhos. Oramos por todos, mas começamos por estes, a quem conhecemos, a quem amamos, que seja assim notório o mistério do Evangelho. Também oramos, Pai, para que o Teu Evangelho seja proclamado em todo lugar, em toda a nação, que os corações Te ouçam e que haja, Senhor, uma expansão do Teu Evangelho. O Senhor já governa, o Senhor já é soberano sobre todo o mundo, não temos dúvida, mas gostaríamos de ver em nossa geração um grande avivamento, gostaríamos de ver o Seu Evangelho notório a todos, que todas as pessoas percebam a grandeza que é servir o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.